e alunos das turmas de primeiro ano do ensino médio, sejam todos bem-vindos à nossa quinta e última aula de Geografia do segundo bimestre. O tema da nossa aula hoje será a estrutura e a composição do planeta Terra. Na nossa última aula, nós falamos sobre as diversas teorias que tentam explicar a origem de tudo, a origem do universo, a origem do planeta Terra, a origem dos seres humanos. E dentro desse conjunto de teorias, abordamos diversas teorias que estão no campo da mitologia, falamos sobre a visão filosófica do criacionismo e falamos também sobre as 5 teorias científicas que existem hoje para tentar explicar a origem do universo. Percebemos que mesmo entre as teorias científicas não existe uma definição, de como realmente aconteceu o processo de formação do planeta Terra. Mas até hoje a teoria mais aceita é baseada na relatividade de Einstein, que é a teoria do Big Bang. Ela se sobressai em relação às demais. Segundo essa teoria, toda a massa do universo estava reunida em um átomo original muito denso e muito quente, que explodiu, provocando aí a expansão do universo. Buscamos nisso fazer um estudo sobre a cronologia, sobre o passado tempo, considerando aí não o tempo da humanidade, mas o tempo da Terra. E aí nós estudamos a tabela do tempo geológico, as escalas do tempo geológico. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto, que será tratado também quando retornarmos às nossas atividades em agosto. Nós vamos falar sobre o processo de formação e evolução do planeta Terra. Vamos tentar explicar os processos que atuam para dar uma ordem ao caos da Terra primitiva. Tentaremos explicar a origem de vários elementos que estão presentes no planeta Terra e vamos tentar fazer um estudo da forma de organização do planeta, a sua distribuição de camadas e quais as características que permeiam cada uma dessas camadas. E falaremos também sobre a parte mais importante que nos interessa, que é o local onde nós vivemos, que é a crosta terrestre. Os assuntos da nossa aula de hoje estão no capítulo 5. O livro didático está disponível no site da escola, na versão de PDF. Quem tiver interesse de se aprofundar sobre os assuntos, o livro estará à disposição de vocês. Falamos muito sobre essa lógica do tempo, a lógica do tempo que define os acontecimentos do planeta Terra, desde o período arqueano ou arqueozoico até os dias de hoje, tá certo? Lembrando que na escala do tempo geológico, os tempos mais antigos, do início da formação do planeta, estão na parte de baixo. E o tempo recente, que é o momento em que nós vivemos, está na parte de cima. E que essa escala de tempo geológico ela é dividida em éons, unidades maiores, eras, períodos e épocas. Falarmos sobre a origem dos objetos, dos elementos químicos, Eu coloco até aqui uma citação bíblica, do livro de Gênesis, que fala do porquê você é pó e ao pó voltará. E, de fato, se nós fizermos uma análise sobre as teorias científicas da atualidade, nós, não só os seres humanos, como tudo que existe, viemos do pó estelar, da poeira cósmica. E isso acontece devido ao processo de formação dos elementos químicos. A maior parte dos elementos químicos, eles têm uma origem dentro das estrelas. As estrelas reúnem energia suficiente para causar a fusão de elementos químicos menos complexos, gerando aí elementos mais complexos, como o ferro, o oxigênio, certo? Então, o processo de nucleossíntese estelar, ele vai produzir uma transformação de um elemento químico em um subproduto para a geração de energia das estrelas. E isso acaba produzindo os elementos químicos. Contudo, nem todos os elementos químicos podem ser produzidos dentro das estrelas.
existem elementos químicos mais pesados, como ouro, cobre, urânio, que necessitam de mais energia. E aí, a explosão das supernovas, que são esses eventos que a gente está vendo aqui nas imagens, nas GIFs, eles são os eventos de explosão de energia gerada das estrelas, vão proporcionar ao universo a disponibilidade de elementos mais pesados. Então, a tabela periódica, que são os elementos químicos organizados em famílias, né, que nós conhecemos, a gente estuda em química, tá certo? A tabela periódica, com os elementos conhecidos pelos seres humanos, ela formou, né, esses elementos se formaram a partir disso, né? Uma vez que esses elementos estavam à disposição do universo, há bilhões de anos, ao longo de bilhões de anos, o universo conseguiu reunir, né, através da força da gravidade, material suficiente para formar o nosso sistema solar, o planeta Terra e outros elementos, tá bom? Então, assim, todas as estrelas, como o nosso Sol, elas surgem, né, de um colapso gravitacional, né? Então, a matéria, a poeira cósmica, ela se reúne em uma determinada parte do universo, devido à gravidade, e aí esse material ele começa a se fundir, né? Ele começa a juntar-se. Nessa fusão, o atrito produz o aumento da temperatura e acaba produzindo aí a liberação de energia, certo? Embora o nosso Sol tenha aproximadamente 4,6 bilhões de anos, existe no sistema solar meteoritos, né, e outros materiais que foram coletados que têm idades superiores a isso, tá certo? Então, a teoria que nós temos é de que o nosso sistema solar ele se formou há 4,6 bilhões de anos. E há 4,5, né, 4 bilhões e meio, surgiu o nosso planeta, com o material que restou da formação do nosso Sol, tá bom? Na nossa estrela principal. Lembrando que o Sol ele é tão grande que ele reúne 99% dos gases, dos materiais do sistema solar. 1% que sobra formou os 9 planetas em órbita do Sol, como a Terra e os outros planetas, os satélites naturais, os meteoros, entre outras coisas. Estima-se que o nosso planeta tenha se formado há aproximadamente 4,6 ou 4,5 bilhões de anos. De lá para cá, a Terra passou por constantes mudanças. Algumas foram bastante rápidas, né? Outras foram bem longas, né? O que não permite que os seres humanos consigam perceber, né? Porque o nosso tempo de existência ele não nos permite perceber essas diversas mudanças que vão acontecendo no nosso planeta. Tais mudanças podem ocorrer por fatores internos, como a energia do núcleo, e fatores externos, tá bom? Que vem de fora do planeta Terra, tá bom? Vale lembrar que a Terra primitiva ela era completamente diferente da Terra atual, né? Ela era uma massa disforme, composta basicamente de minerais em estado de fusão, ou seja, derretidos. Isso porque quando o atrito, a gravidade reuniu esse material para a formação do que seria o planeta Terra, o atrito entre as moléculas produziu um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura, ele proporcionou a fusão dos materiais, né? A fusão dos elementos químicos. E aí a rocha era um inferno de fogo, né? Era uma bola de fogo incandescente. Com o passar do tempo, vai se dando uma ordem, né? nesse processo de distribuição dos materiais do planeta Terra e ele começa a passar por um processo de resfriamento. Acredita-se que durante os primeiros 500 milhão de anos, o planeta Terra permaneceu como uma bola incandescente, tá bom? Sobre a formação da Lua, a hipótese mais aceita hoje diz que quando a Terra estava se formando há 4,5 bilhões de anos atrás, outros corpos celestes menores também estavam se formando no sistema solar.
Um deles, nomeado Theia, colidiu com a Terra no final da sua formação, soprando detritos rochosos, de forma que alguns deles entraram em órbita. E mais tarde eles foram se juntando, né, se aglomerando e formaram a nossa Lua, tá certo? Essa é a teoria mais aceita, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muitas outras. Por exemplo, os astronautas do passado, as pessoas que acreditam na teoria dos alienígenas, eles acreditam que a Lua é uma espaçonave que está vigiando o planeta Terra. Então, assim, existem inúmeras teorias diferentes, algumas com comprovações científicas mais ou menos aceitáveis e outras nem tanto. Mas a teoria que até hoje é mais aceita é da colisão, certo? Esses destroços que saíram da colisão com a Terra se reuniram ao longo de milhões de anos no processo de rotação, né, em torno do planeta Terra e formou a nossa Lua. A rotação da Terra e a força centrífuga, gente, foram dois fenômenos fundamentais que vão atuar no processo de organização do planeta Terra, certo? Então, o nosso planeta, ele estava em um material incandescente, certo? Com uma confusão de materiais todos misturados. Ao passar do tempo, o planeta Terra ele começa a se organizar devido ao movimento de rotação e os elementos mais pesados eles vão formar o centro do planeta, eles vão para o centro do planeta e os elementos mais leves vão ficar nas bordas. Como eu falei na aula passada, é semelhante a uma sopa de feijão, certo? Quente. Com o passar do tempo, vai formando uma capinha que vai esfriando em cima do prato de sopa quente, tá bom? Então isso porque os elementos mais pesados eles estão mais suscetíveis ao processo de resfriamento. Mas para que isso acontecesse, era necessário que a gente tivesse a ação aí da força gravitacional, atraindo os corpos para o centro da Terra, e fundamentalmente o que nós chamamos de força centrífuga. A força centrífuga, gente, é o resultado de um movimento circular entre os corpos. Qualquer corpo que você desenvolva um movimento circular, ele vai sofrer a atuação da sua força centrífuga, certo? Então, o que vai acontecer na força centrífuga? Os objetos, eles vão, à medida que eles desenvolvem um movimento circular, eles vão separar os elementos que o compõem por densidade. Então, aquilo que é mais pesado vai para o centro e o que é mais leve fica nas bordas. Por isso que nós temos uma atmosfera gasosa envolvendo o planeta Terra, certo? Porque os elementos mais leves são os gases e formaram a atmosfera. Já os elementos mais pesados, como ferro e níquel, eles vão se concentrar na parte central do planeta, formando o núcleo da Terra, tá bom? E isso proporcionou aí a existência das camadas do planeta Terra, certo? E de uma superfície rochosa, com rochas resfriadas, né? Os minerais já resfriados, uma rocha sólida, que vai proporcionar aí a possibilidade de existência da vida e acúmulo de água na superfície terrestre. Gente, para falar sobre também a forma do planeta, né? É interessante a gente ver o seguinte, o planeta Terra, ele apresenta uma forma que é um geóide, tá certo? E aí, houve ao longo da evolução humana vários debates a respeito disso, né? Do formato do planeta. Hoje a gente sabe que o formato do planeta, ele é circular, com um leve, um sutil achatamento nos polos, tá certo? O que faz com que o planeta Terra tenha esse formato é o movimento de rotação. E aí, uma vez, numa aula, né, do nosso momento de interação, eu expliquei para vocês. Quando você desenvolve uma força, um movimento circular sobre um objeto, ele tende a adquirir um formato esférico. Quando você vai fazer brigadeiro, como é que você faz? Você pega a massa, né, do chocolate, do brigadeiro, e você vai desenvolvendo um movimento circular com as mãos até ele adquirir o formato de bolinha, certo? E isso acontece com várias outras coisas, tá bom? Então, o nosso planeta ele adquiriu esse formato graças a esse movimento de rotação, tá bom? Como eu falei, os elementos mais pesados, eles vão formar o centro do planeta Terra aí, composto basicamente de ferro e níquel, né? E aí, nas extremidades,
ele vai formar aí uma estrutura de gases que vai ser a atmosfera, que vai envolver o planeta Terra. Os minerais que são menos densos, mas que são menos densos do que o núcleo e mais densos do que a atmosfera, eles vão formar uma fina camada que vai se solidificar, que nós chamamos de crosta terrestre, certo? Nisso, foi criada a estrutura interna do planeta Terra, certo? A estrutura do planeta Terra ela está formada em camadas. Nós temos aí as camadas, a crosta terrestre, que é uma fina camada, como se fosse a casca do ovo, certo? Que envolve o planeta Terra. Logo abaixo dela nós temos o manto superior, que é uma camada pastosa que forma a lava do vulcão, o magma, né? Esse material ele ainda está em elevadas temperaturas, por isso ele ainda está derretido, certo? À medida que a gente vai descendo, a temperatura vai aumentando, o material ele deixa de ser pastoso e passa a ser líquido, certo? Liquefeito. E aí nós temos o manto inferior, depois nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, que é a parte em que nós temos a maior densidade e a maior temperatura. Estima-se que a temperatura do núcleo interno ela é aproximada à temperatura da superfície do Sol, 5.000 graus Celsius, certo? Então, fica difícil a gente saber realmente como se organiza essas estruturas, porque não tem como você descer até lá. O que a gente fez para ter uma ideia dessa formação do planeta Terra é estudos utilizando-se de radares, de sonares, né? De aparelhos que vão medir essas diferenças de temperatura, de pressão e densidade, emitindo ondas nas crateras dos vulcões, tá certo? Então, as ideias que nós temos a respeito da estrutura do planeta Terra, ela advém desses estudos. Então, nós temos aí uma crosta terrestre que possui 25 quilômetros, ela varia aí entre 6 quilômetros até 70 quilômetros de espessura, né, nas regiões das montanhas. Ela pode ter até 70 quilômetros. Ah, professor, mas esses 70 quilômetros é uma distância enorme. Mas se compararmos o tamanho do planeta Terra, essas camadas elas são como um ovo, né? O planeta Terra fica como se fosse um ovo. A casquinha do ovo é a crosta terrestre, tá certo? O manto, ele possui aí uma espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros, em média. Ele é formado basicamente de magma pastoso e denso e está em estado de fusão. O núcleo é formado predominantemente de ferro e níquel, é subdividido em duas partes, né? Um em estado de fusão e o outro com uma elevada densidade, né? E temperatura, mas a densidade é tão forte que o material acredita-se que ele esteja em estado sólido, que ele é formado pelo NiF, ferro e níquel, certo? A crosta terrestre, que é a parte mais importante para nós, porque é onde nós moramos, nós residimos, é a camada mais externa do planeta. Nela é desenvolvida todas as nossas atividades, certo? A crosta terrestre, ela é formada basicamente de minerais que se solidificaram, que cristalizaram, certo? Esses minerais, que são o elemento do qual o planeta Terra é feito, eles, quando sofrem o processo de resfriamento, eles formam o que nós chamamos de rocha, tá certo? E essas rochas apresentam diversas características diferentes, né? E isso vai separar, por exemplo, que a crosta terrestre ela é dividida em duas partes. O que nós chamamos de crosta continental, que formou os continentes, que é um material menos denso, por isso ele fica mais acima, mais distante do núcleo, fazendo com que essas áreas não fossem cobertas pelas águas dos oceanos. E as crostas oceânicas, que são formadas por um material mais denso, com rocha mais pesada. E aí ela afunda no manto, formando aí grandes buracos. Devido à existência da água, né, esses buracos, grandes buracos, são preenchidos e formam o que nós chamamos de oceanos, tá certo? Mas o que vai diferenciar aí é a estrutura e a densidade das rochas que compõem cada uma dessas partes da crosta, tá certo? Gente, quem quiser se aprofundar a respeito
Quem quiser se aprofundar a respeito dos estudos sobre a origem da água do planeta, existem várias teorias. E aí eu deixei uma dica de um link para vocês acessarem um site onde vocês podem se aprofundar a respeito disso. Pronto. Então as rochas, elas são formadas por um aglomerado de minerais, certo? E aí nós temos uma diversidade muito grande, gente, de rochas, de minerais diferentes, certo? Todos eles apresentam características que vão determinar aí a sua função, a sua formação, tá certo? E eles são importantes para as atividades humanas em geral, tá bom? Essas rochas, que são formadas de agrupamentos de minerais, elas são classificadas de 3 maneiras diferentes, devido ao seu processo de formação. Elas são chamadas de ígneas ou magmáticas quando são formadas pelo resfriamento do magma. Então, aquele material que saiu do vulcão, né? O material que está no interior da Terra, quando ele sofre resfriamento e transforma-se em uma rocha, ele cristaliza e ele forma aí as rochas que nós chamamos de ígneas ou magmáticas, tá certo? Esse material, ele tem uma diferença quando ele é resfriado na superfície e quando ele é resfriado no interior do planeta Terra. Essas rochas magmáticas, quando elas são resfriadas no interior da Terra, há um lento processo de resfriamento e ela vai permitir a separação dos elementos químicos, a separação dos minerais, formando rochas todas pintadinhas, né, como o granito. Essas rochas que são resfriadas no interior do planeta Terra são chamadas de rochas intrusivas ou plutônicas. Já aquelas rochas que são formadas na superfície, elas sofrem um resfriamento muito rápido no contato com o ar atmosférico. Não dá tempo separar os elementos e ela é uma rocha escura, como o exemplo os nossos basaltos, tá certo? São chamadas de rochas extrusivas ou vulcânicas, tá bom? Com o passar do tempo, essas rochas elas vão passando por um processo de desgaste natural, né? Elas vão sendo destruídas pelos processos da natureza, tá bom? E aí, o material que sai dessa rocha, areia, poeira, eles vão se juntando e vão formar outras rochas, que são aí, no caso, as rochas sedimentares, tá bom? Essas rochas sedimentares, elas vão formar aí um grupo de rochas que vai ter a característica de ser formada por restos de outras rochas que existiam no passado, tá certo? Esses grãos de areia eles vão se colar uns nos outros e aí vão formar as rochas que nós chamamos de sedimentares, tá bom? As rochas metamórficas, por sua vez, elas são rochas sedimentares ou rochas magmáticas que sofreram uma transformação na sua estrutura. Normalmente elas são rochas muito antigas e aí devido a estarem sujeitas a diferenças de temperatura, né, a diferenças de pressão, elas mudam a sua estrutura, a sua organização e aí elas sofrem o que nós chamamos de metamorfose, tá bom? Dão origem a novas rochas, tá certo? E aí nós temos aqui os exemplos, né, de rochas magmáticas. Nós temos o granito e o basalto. O granito ele é intrusivo, forma-se dentro do planeta Terra. O basalto extrusivo forma-se na superfície. As rochas dos oceanos elas são mais pesadas, mais densas, porque elas são caracterizadas por basaltos, tá certo? Porque ela em contato com a água ela sofre um resfriamento rápido. Exemplos de rochas sedimentares nós temos aí a argila, que forma os argilitos, quando se concretiza, né? Eu acredito que vocês já devem ter aí juntado numa construção na casa de vocês, uma areia vermelha, um barro, e aí você deixou passar um tempo, ele endureceu, ficou uma pedra bem resistente, certo? Esse é o processo de formação, o princípio do processo de formação de uma rocha sedimentar, certo? Quando a areia endurece, forma uma rocha, uma pedra. Ela pode ser formada a partir da cimentação dos grãos de areia, e aí ela forma uma rocha chamada arenito, certo? Essas rochas elas são muito importantes porque elas resguardam os combustíveis fósseis, certo? Como carvão, gás natural, petróleo,
Até mesmo esse aqui, gente, essa foto, eu coloquei aqui, é uma foto que eu tirei no pátio da escola. O pátio da nossa escola ele é formado por arenito cariri. E aí tem vários fóssilzinhos de peixe, ó. Tem uns fóssilzinhos dos peixes lá no pátio da escola. Quando a gente tiver as aulas presenciais, se vocês quiserem, eu mostro para vocês os fóssilzinhos que tem lá no pátio da escola, tá bom? E a gente tem também rochas que são formadas por vários pedacinhos de outras pedras que vão se colar num processo chamado de diagênese. E aí ele vai produzir o que nós chamamos de conglomerado, que são rochas de diversos tamanhos diferentes que vão se colar. Lá na Chapada no Planalto da Ibiapaba, na Serra Grande, quando a gente vai estar subindo a serra, a gente vê que as pedras de lá, elas são assim. Elas são várias pedrinhas diferentes coladas umas nas outras, tá bom? E nós temos as rochas metamórficas, né, gente? As rochas metamórficas, elas são uma rocha que sofreu um processo de metamorfose. Nós temos, por exemplo, o calcário, que é uma rocha sedimentar, produzida por restos de carapaças de animais marinhos. Ela vai formar o mármore. Então, o mármore é uma rocha metamórfica a partir de um calcário, que é uma rocha sedimentar. Nós temos o arenito, que vai formar o quartzito, certo? Então, os grãos de areia formaram a rocha arenita, com o passar do tempo ela evolui para quartzito. O argilito forma o xisto, certo? Então, a rocha proveniente da argila sofreu metamorfose e virou o que nós chamamos de xisto. E nós temos os granitos, que sofrem metamorfose e transformam-se em gneiss, que são rochas menos resistentes do que os granitos, tá bom? Gente, eu tô passando mais rápido esse processo das informações, porque senão todo esse material fica disponível para vocês estudarem, certo? No site da escola. Eu estou dando aqui algumas dicas de vídeos para vocês estudarem, se aprofundarem no assunto. Algumas dicas de site também. E aí nós encerramos aqui os assuntos da nossa aula de hoje. E na nossa próxima aula a gente vai fazer a revisão de preparação para a nossa prova bimestral. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.